O pai chamou a filha de gorda na frente de estranhos e a vendeu por R$ 50.000 para pagar dívida de jogo. Ela descobriu tudo escutando atrás da porta. Mas o que aconteceu depois foi tão inesperado que deixou toda a alta sociedade em choque. Você vai descobrir como uma mulher humilhada a vida inteira se transformou na pessoa mais poderosa da história. Vai ver o momento em que ela destruiu o pai em público, na frente de 200 pessoas da elite. E vai entender por que o homem que comprou ela guardava um segredo que mudaria tudo. Essa é uma história de vingança, de amor, ou de algo muito maior. Fique até o final porque os últimos 15 minutos vão virar tudo de cabeça para baixo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está ouvindo essa história? Quero saber quem está aqui comigo nessa jornada emocionante. Vamos começar! Beatriz Silva estava em frente ao espelho do banheiro, tentando fechar o espartilho que mal entrava no corpo, quando ouviu as gargalhadas vindas do escritório do pai. Não eram gargalhadas de alegria. Eram aquelas gargalhadas de deboche, o tipo que ela conhecia bem demais desde criança. A família Silva tinha sido uma das mais importantes de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mas as aparências enganavam. Por trás da fachada de luxo, havia dívidas impagáveis, vícios destrutivos, e um pai que via a própria filha como mercadoria. Imagina só, Carlos. Beatriz ouviu a voz do pai através da porta entreaberta. Aquela gorda da minha filha finalmente vai servir para alguma coisa. O sangue de Beatriz gelou. Gorda. Ele tinha chamado ela de gorda na frente de um estranho. Mas não era a primeira vez. Nunca era a primeira vez. Beatriz largou o espartilho e se aproximou da porta, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Precisava ouvir. Precisava saber. Você tem certeza que ele vai aceitar uma mulher daquele tamanho? A voz do outro homem estava carregada de dúvida. Eu vi ela ontem no jardim. Ela é realmente muito robusta. Robusta é pouco. O pai riu com crueldade. Mas o Rafael Costa está desesperado por uma esposa, e eu estou desesperado para pagar minhas dívidas. É uma troca justa. Ele fica com aquela baleia, eu fico livre dos problemas. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O pai estava literalmente vendendo ela. Como se ela fosse um animal. Um animal gordo e indesejado que finalmente tinha encontrado alguém idiota o suficiente para comprar. E ela sabe, perguntou o homem. Saber o quê? Que está sendo vendida para pagar minhas dívidas de jogo. O pai riu novamente. Claro que não. Vou dizer que é casamento arranjado. A idiota ainda vai achar que é um favor que estou fazendo para ela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz, mas ela não fez barulho. Tinha aprendido desde criança a chorar em silêncio, para o pai não gritar com ela por ser dramática demais. Quanto você deve mesmo, coronel? R$ 50.000. Uma fortuna. Se eu não pagar até o final do mês, vão tomar a casa, as terras, tudo. Minha filha inadequada é literalmente minha salvação. 50.000. Era por isso que sua vida estava sendo destruída. Por causa dos jogos do pai. Por causa da arrogância dele. Por causa de nada. E esse tal Rafael Costa tem todo esse dinheiro. Tem e sobra. O homem é rico, mas é caipira. Vive isolado naquela fazenda desde que a esposa morreu. Quando ofereci minha filha em troca do dinheiro, ele aceitou na hora. Acho que qualquer mulher serve para ele a essa altura. As palavras martelaram na cabeça de Beatriz como pregos sendo cravados. Ela não era nem mesmo uma escolha. Era uma opção de desespero para um homem que aceitaria qualquer coisa. Beatriz voltou para o quarto e se sentou na cama, tremendo. 23 anos de vida, e ela nunca tinha se sentido tão humilhada. Tão reduzida a nada. O próprio pai a chamava de gorda, falava dela como se fosse um problema a ser resolvido. 2 horas depois, a governanta bateu na porta. Senhorita Beatriz, seu pai quer falar com a senhora no escritório. Beatriz desceu as escadas com as pernas trêmulas. Sabia exatamente o que ia ouvir. E agora tinha que fingir surpresa. Tinha que representar o papel da filha obediente que aceitava o casamento arranjado com gratidão. O pai estava sentado atrás da mesa de mogno, mexendo em uns papéis. Nem levantou os olhos quando ela entrou. Beatriz, sente-se. Tenho uma notícia maravilhosa para você. Maravilhosa. Beatriz quase riu da ironia. Sim, pai. Consegui arranjar um casamento para você. Ele finalmente levantou os olhos, e Beatriz viu algo que a gelou. Alívio puro. O alívio de quem finalmente ia se livrar de um fardo.
Um fazendeiro muito próspero, Rafael Costa. Viúvo, procurando uma esposa. Aceitou você mesmo sabendo de suas limitações físicas. Beatriz cravou as unhas na palma das mãos para não gritar. Pai, eu nem conheço esse homem. Não precisa conhecer. Ele é rico, tem uma fazenda grande e, mais importante, está disposto a aceitar você como é. O pai se levantou e começou a andar pela sala. Beatriz, você tem 23 anos. Nenhum homem da nossa classe social quis você. Nenhum. Este é um milagre. Mas pai, e se a gente não se der bem? E se ele for cruel comigo? O coronel parou de andar e olhou para ela com impaciência. Beatriz, você realmente acha que está em posição de fazer exigências? Olhe para você. Olhe para o seu tamanho. Quantos homens você acha que vão querer uma mulher como você? Cada palavra era como uma bofetada. Eu fiz um favor para você, menina. Encontrei um homem que está disposto a fechar os olhos para seus defeitos físicos e te dar uma chance de ser esposa e mãe. A maioria das mulheres do seu tamanho morre solteira. Quando seria o casamento? Beatriz perguntou numa voz tão baixa que quase sumiu. Você parte amanhã de manhã. O casamento será na fazenda dele. Uma cerimônia simples. Já está tudo acertado. Beatriz levantou a cabeça abruptamente. Amanhã? Mas pai, isso é muito rápido. Rápido? O pai riu com desdém. Beatriz, você deveria estar me agradecendo de joelhos. Este homem está pagando uma fortuna para ter você como esposa. Uma fortuna que vai salvar nossa família da ruína. Ali estava. A verdade finalmente saindo, mesmo que disfarçada. Quanto ele está pagando? A pergunta saiu antes que Beatriz pudesse se controlar. O pai parou de rir na hora. Como é que é? Perguntei quanto ele está pagando por mim. Beatriz se levantou, sentindo uma coragem desesperada surgindo do fundo da alma. Porque é isso que está acontecendo, não é? O senhor está me vendendo. O silêncio na sala ficou tenso como uma corda prestes a se romper. O coronel encarou a filha com uma expressão que misturava surpresa e raiva. Você ouviu nossa conversa. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Ouvi. Ouvi o senhor me chamar de gorda. Ouvi o senhor dizer que estava me vendendo para pagar suas dívidas de jogo. Ouvi tudo. O pai se aproximou dela devagar, os olhos brilhando de fúria. E o que você pretende fazer com essa informação, Beatriz? Nada. A resposta saiu cansada, derrotada. Não posso fazer nada. Se eu não for, nossa família vai para a rua. E vai ser culpa minha, como sempre. Isso mesmo. O coronel voltou para trás da mesa. Você vai para aquela fazenda amanhã, vai se casar com aquele homem e vai ser grata por ele aceitar uma mulher como você. Entendeu? Beatriz assentiu, engolindo as lágrimas. Pode ir. E prepare suas coisas. Você leva apenas o essencial. A carruagem parou em frente a uma casa grande, mas simples. Muito diferente da mansão onde Beatriz tinha crescido. Ela olhou pela janela e viu um homem alto esperando na varanda. Rafael Costa. O homem que tinha pago 50 mil reais por ela como se estivesse comprando gado. Beatriz esperava que ele fosse como todos os outros homens que conhecia. Arrogante, cruel, alguém que a olharia com nojo mal disfarçado. Mas quando Rafael desceu os degraus e abriu a porta da carruagem, a primeira coisa que ela viu foram seus olhos. Olhos castanhos. Cansados. Mas não cruéis. Senhora Beatriz. A voz dele era grave, mas suave. Ele estendeu a mão para ajudá-la a descer. Beatriz hesitou. Estava esperando grosseria. Mas aquilo parecia educado demais. Ela pegou a mão dele e desceu da carruagem, preparada para ver a decepção no rosto dele quando visse seu tamanho de perto. Afinal, o pai tinha deixado bem claro que ela era uma inútil. Mas Rafael apenas assentiu respeitosamente. Deve estar cansada da viagem. Vamos entrar. Ele pegou a valise pequena dela e começou a caminhar em direção à casa. Beatriz o seguiu, confusa. Cadê a crueldade? Cadê o desprezo? Cadê o arrependimento de ter pago por uma mulher como ela? A casa por dentro era aconchegante. Móveis de madeira bem cuidados. Cortinas limpas. Cheiro de café e pão fresco. Não tinha o luxo da mansão do pai, mas tinha algo que a casa dela nunca teve: calor humano. Seu quarto fica aqui. Rafael abriu a porta de um quarto simples,
mas limpo. Pode descansar o quanto precisar. Quando estiver pronta, a gente conversa. Beatriz entrou no quarto e colocou a valise sobre a cama. Era uma cama de casal, não de solteiro como esperava. Lençóis brancos cheirando a lavanda. Uma janela que dava vista para um jardim bem cuidado. Era acolhedor. Rafael. Ela se virou antes que ele saísse. Sim. Beatriz respirou fundo e decidiu ir direto ao ponto. Se ia viver naquele inferno, pelo menos queria entender as regras. Por que você me comprou? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Rafael parou completamente, a mão ainda na maçaneta da porta. Por um longo momento, ele não disse nada. Comprei. Ele se virou devagar para encará-la. Quem disse que eu comprei você? Meu pai. Ele disse que você pagou 50 mil para ter uma esposa. Me vendeu como se eu fosse gado. As palavras saíram carregadas de toda a humilhação que Beatriz sentia. Rafael fechou a porta e se aproximou dela. Beatriz instintivamente deu um passo para trás, mas ele parou a uma distância respeitosa. Beatriz, seu pai mentiu para você. Sobre muita coisa. Como assim mentiu? O coração dela disparou. Ele disse que você aceitou me comprar mesmo eu sendo como sou. Como você é o quê? A voz de Rafael tinha um tom estranho, como se ele estivesse genuinamente confuso. Feia. Uma gorda, como ele me chama. As palavras saíram doendo, como sempre doíam. Rafael ficou parado por um momento, e Beatriz viu algo passar pelos olhos dele. Não era pena. Era raiva. Raiva pura. Seu pai te chamava de gorda. Beatriz assentiu, incapaz de falar. Beatriz. Rafael respirou fundo, como se estivesse tentando controlar a raiva. Eu conhecia a verdade sobre a situação da sua família antes de aceitar este acordo. Sabia das dívidas de jogo do seu pai. Sabia que ele estava desesperado. E sabia que você estava sendo forçada a isso. Então por que aceitou? Rafael se sentou na única cadeira do quarto, como se precisasse se equilibrar para o que ia dizer. Porque reconheci alguém que estava sendo tratada como eu fui tratado depois que perdi minha família. Você perdeu sua família. Minha esposa Laura e meu filho Pedrinho morreram há 2 anos. Acidente de carruagem. A voz dele ficou baixa, carregada de dor. Depois disso, todo mundo na cidade começou a me tratar como se eu fosse contagioso. Como se fosse perigoso estar perto de mim. Como se eu fosse menos que humano. Beatriz sentiu uma pontada no peito. Ela conhecia aquela sensação de ser tratada como menos que humana. Conhecia bem demais. Quando seu pai veio me procurar, falando sobre casar você comigo, eu percebi que você estava numa situação parecida. Rejeitada. Humilhada. Tratada como se não tivesse valor. Rafael olhou diretamente nos olhos dela. Pensei que talvez pudéssemos ajudar um ao outro. Ajudar como? Beatriz perguntou. Sendo respeitosos. Sendo gentis. Sendo humanos. Beatriz sentou na cama, as pernas fracas. Aquilo não fazia sentido. Homens não eram gentis com mulheres como ela. Homens não a respeitavam. Homens olhavam para ela com nojo ou indiferença. Você não está arrependido de ter aceitado uma mulher como eu? Rafael se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Ah, Beatriz, posso fazer uma pergunta? Pode. Quem disse que você é menos que qualquer outra mulher? A pergunta pegou Beatriz completamente desprevenida. Todo mundo. Meu pai, meu irmão, os pretendentes que meus pais tentaram arranjar para mim. Todo mundo sempre deixou bem claro que eu sou inadequada. Inadequada para quê? Para ser esposa. Para ser mãe. Para ser amada. Rafael se virou da janela para olhar para ela, e Beatriz viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto nos olhos de nenhum homem, compaixão genuína. Beatriz, você quer jantar comigo? Posso cozinhar, ou se preferir pode cozinhar você. A mudança de assunto a confundiu. Eu posso cozinhar. Ótimo! A cozinha é sua. 1 hora depois, Beatriz estava na cozinha preparando um ensopado simples com os ingredientes que encontrou. Rafael sentou na mesa da cozinha e ficou observando ela cozinhar, sem fazer comentários, sem reclamar, sem demonstrar impaciência. Quando ela serviu o prato para ele, Beatriz esperou. Esperou pela crítica, pela reclamação,
pelo comentário sobre como mulheres gordas sempre cozinhavam demais porque comiam demais. Rafael provou o ensopado e fechou os olhos. Fazia 2 anos que eu não comia uma refeição de verdade. Como assim? Desde que Laura morreu, eu só como o que é necessário para sobreviver. Pão, queijo, coisas simples. Ele olhou para ela com um sorriso triste. Este ensopado tem sabor de casa. Tem sabor de cuidado. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando foi a última vez que alguém tinha elogiado sua comida? Quando foi a última vez que alguém tinha falado que ela cuidava de alguma coisa? Eles comeram em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que entendiam dor sem precisar explicar. Depois do jantar, Rafael mostrou a casa para ela. Era simples, mas bem cuidada. Na sala, Beatriz viu algo que a fez parar. Um retrato de uma mulher loira, magra, delicada. O oposto completo dela. Essa era Laura. Rafael parou ao lado dela, olhando para o retrato. Era. Beatriz olhou para a mulher do retrato e depois olhou para si mesma refletida no vidro da moldura. A diferença era gritante. Laura era tudo que Beatriz não era. Pequena. Delicada. Loira. Bonita. Eu entendo agora, Beatriz disse baixinho. Entende o quê? Por que você aceitou se casar comigo? Você sabia que eu nunca ia tentar substituir ela. Sabia que eu sou tão diferente que nunca seria uma ameaça para a memória dela. Rafael ficou quieto por um longo momento. Beatriz, está tudo bem. Ela se afastou do retrato. Eu entendo. É melhor assim. Pelo menos você é honesto. Naquela noite, Beatriz deitou na cama do quarto que Rafael tinha dado para ela e ficou olhando para o teto. Do quarto ao lado, ela podia ouvir Rafael se mexendo, claramente sem conseguir dormir também. Ela tinha esperado crueldade e encontrado gentileza. Tinha esperado desprezo e encontrado respeito. Mas também tinha descoberto que mesmo a gentileza podia doer quando vinha acompanhada da certeza de que você nunca seria a primeira escolha de ninguém. Rafael Santos não tinha comprado ela. Tinha aceitado ela. Mas Beatriz estava começando a entender que talvez isso fosse ainda mais complicado que uma simples transação comercial. Porque agora ela tinha que descobrir como viver com um homem que a tratava bem, mas que ainda amava uma mulher morta que era tudo que Beatriz nunca seria. Beatriz acordou no meio da noite com o som de soluços vindos do quarto ao lado. Eram soluços masculinos, profundos, o tipo de choro que vem do fundo da alma quando alguém acha que ninguém está ouvindo. Rafael estava chorando. Ela ficou deitada escutando por quase 1 hora, o coração apertado. Que tipo de dor fazia um homem forte chorar assim? Quando finalmente o silêncio voltou, Beatriz não conseguiu mais dormir. De manhã, Rafael tinha saído cedo para o campo sem dizer nada. Beatriz ficou sozinha na casa, perdida, sem saber qual era seu papel ali. Não era esposa de verdade. Não era empregada. Não era nada definido. Era só alguém que estava ali. Foi quando decidiu arrumar a casa que tudo mudou. Beatriz estava organizando a mesa da sala quando viu uma gaveta entreaberta. Dentro, havia papéis. E, sem pensar muito, ela abriu completamente. O que viu a fez parar de respirar. Eram cartas. Dezenas de cartas escritas à mão. Todas começando com minha querida Laura. Beatriz pegou uma com as mãos tremendo e leu. Minha querida Laura. Hoje faz 6 meses que você partiu e eu ainda acordo esperando ver você ao meu lado. Ainda ponho café para 2 pessoas. Ainda converso com você antes de dormir. Os vizinhos acham que estou ficando louco, e talvez estejam certos. Como é que eu continuo vivendo sem a mulher que era minha alma? Beatriz sentiu como se tivesse sido esfaqueada no peito. Ela prosseguiu lendo, incapaz de parar. Laura, meu amor, trouxe uma mulher para casa hoje. Sei que você entenderia. Não é amor. Nunca poderia ser. É só companhia, alguém para quebrar este silêncio que está me matando. Ela não é como você, minha princesa. Ninguém jamais será. Mas talvez, só talvez, eu consiga fingir por um tempo que não estou completamente sozinho. As lágrimas começaram a cair no papel, borrando a tinta. Beatriz leu carta após carta, cada uma mais devastadora que a anterior. Rafael descrevia Laura como minha estrela, minha razão de viver, a mulher mais perfeita que Deus criou. E sobre Beatriz, ele escrevia: ela é gentil, mas não é você. Ela cozinha bem, mas não é você. Ela tenta, mas nunca, jamais será você.
Beatriz estava tão absorvida na leitura que não ouviu os passos na varanda. Quando Rafael apareceu na porta da sala e viu ela com as cartas nas mãos, o rosto dele se transformou numa máscara de fúria. "O que você está fazendo?" A voz dele saiu como um rugido, e Beatriz saltou da cadeira, derrubando as cartas no chão. Ela nunca tinha visto Rafael bravo. E agora entendia por quê. Ele era aterrorizante quando irritado. "Eu estava só arrumando e... Você estava lendo minhas cartas particulares." Rafael gritou mais alto que qualquer homem já tinha gritado com ela. "Como você ousa? Como você tem coragem?" Beatriz começou a chorar, mas não de medo. De raiva pura. "Você quer saber como eu tenho coragem? Porque depois de uma vida inteira sendo humilhada, eu pensei que finalmente tinha encontrado alguém que me via como gente. Eu nunca disse que você era especial." "Não, você não disse." Beatriz gritou de volta, surpreendendo os dois. "Você só me trouxe para cá para fingir que sua mulher perfeita não está morta. Eu sou só um substituto barato, um objeto para você fingir que não está sozinho. Você não entende nada." "Eu entendo tudo. Li suas cartas." Beatriz pegou uma do chão e leu em voz alta. "Ela tenta, mas nunca, jamais será você. Essa sou eu. A mulher que nunca vai ser boa o suficiente nem para substituir uma morta." "Cale a boca." Rafael berrou, arrancando a carta da mão dela. "Você não tem direito de falar da Laura. Você não conheceu ela. Você não sabe como era ter uma mulher perfeita, delicada, que me amava de verdade." "E eu? O que eu sou então?" Beatriz estava gritando com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Seu cachorro de estimação? Sua empregada que você não precisa pagar? Sua boneca de pano para fingir que não está sozinho? Você é..." Rafael parou, respirando pesado. E o que disse a seguir partiu o coração de Beatriz ao meio. "Você é conveniente." A palavra ecoou na sala como um tiro. Beatriz recuou como se tivesse levado uma bofetada. "Conveniente." Ela repetiu a palavra, sentindo o gosto amargo na boca. 23 anos sendo chamada de gorda, de inútil, de feia, e agora eu sou conveniente. "Beatriz, eu não quis dizer." "Não quis dizer o quê?" "A verdade." Ela riu, mas foi uma risada sem alegria. "Sabe o que eu li nas suas cartas, Rafael? Que você era médico. Médico respeitado em São Paulo. Que você abandonou tudo para vir se enterrar nesta fazenda porque não consegue aceitar que sua esposa morreu." Rafael ficou imóvel. "Você não sabe de nada." "Sei que você é covarde." Beatriz estava fora de controle agora, falando coisas que nunca imaginou que teria coragem de dizer. "Minha família me humilhou a vida inteira, mas pelo menos eles tinham a honestidade de me odiar abertamente. Você é pior. Você finge bondade enquanto me usa para fingir que sua vida perfeita não acabou. Saia daqui." Rafael rugiu, apontando para a porta. "Saia da minha casa." "Com prazer." Beatriz correu para o quarto, pegou sua valise e saiu batendo a porta. Lá fora estava escurecendo, mas Beatriz não se importou. Começou a andar pela estrada de terra, sem destino, só querendo se afastar daquele homem e daquela situação. Como tinha sido tão idiota de pensar que alguém como Rafael poderia vê-la como mais que um objeto. Beatriz caminhou por horas no escuro, chorando, tropeçando, perdida. Quando finalmente parou, estava no meio do nada, sem saber como voltar. O céu começou a soltar grossas gotas de chuva. Em minutos, virou uma tempestade. Beatriz se abrigou debaixo de uma árvore, tremendo de frio e medo. Estava completamente perdida. Molhada. E começando a perceber que talvez tivesse cometido o maior erro da sua vida. Foi quando ouviu os cavalos. "Beatriz! Beatriz!" Era a voz de Rafael cortando a tempestade. Ele estava gritando o nome dela com desespero. Beatriz ficou quieta, escondida. Não queria vê-lo. Não queria ouvir mais mentiras sobre bondade quando a verdade era que ela era apenas conveniente. Mas Rafael continuou procurando. Por horas ela ouviu ele cavalgar de um lado para outro, gritando o nome dela, a voz ficando cada vez mais desesperada. "Beatriz, por favor, onde você está? Eu sinto muito." Quando um raio iluminou o céu, Beatriz viu Rafael não muito longe, encharcado, o cavalo nervoso com a tempestade. E viu algo que a chocou. Ele estava chorando. Chorando enquanto gritava o nome dela.
Beatriz, por favor, volte. Eu não posso perder mais ninguém. Eu não posso. A voz dele se quebrou na última frase, e Beatriz sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração. Ela saiu de trás da árvore. Rafael! Ele virou o cavalo na direção da voz dela e quase caiu da sela quando a viu. Em segundos estava no chão, correndo até ela. Meu Deus, Beatriz! Você está bem? Você está machucada? Ele a examinou de cima a baixo, as mãos tremendo. Eu procurei por você a noite inteira. Pensei que tinha perdido você também. Por que você se importa? Ela perguntou, ainda chorando. Eu sou só conveniente, lembra? Rafael parou e olhou nos olhos dela. No escuro da tempestade, molhado, desesperado, ele finalmente falou a verdade. Porque você não é conveniente, Beatriz. Você é corajosa. Você é forte. Você enfrentou sua família, enfrentou a mim, enfrentou uma tempestade sozinha. E eu? A voz dele se quebrou. Eu sou um covarde que estava usando você para fugir da minha própria dor. Beatriz ficou parada, a chuva batendo no rosto, ouvindo as palavras que nunca imaginou que ouviria. Perdoa o que eu disse. Por favor, não me deixe sozinho de novo. E pela primeira vez, Beatriz viu Rafael Santos não como o homem que a aceitou por pena, mas como um homem quebrado que talvez precisasse dela tanto quanto ela precisava dele. 2 semanas tinham passado desde a noite da tempestade. Beatriz e Rafael estavam aprendendo a conviver sem as máscaras, sem as mentiras. Não era amor ainda, mas era honestidade. E pela primeira vez na vida, Beatriz se sentia vista como pessoa. Naquela manhã de terça-feira, ela estava no jardim plantando tomates quando ouviu o barulho de cavalos se aproximando. Levantou a cabeça e viu uma carruagem elegante parando em frente à casa. Seu sangue gelou quando reconheceu o brasão da família. Eduardo. Seu irmão mais velho desceu da carruagem como se fosse dono do lugar. Alto, magro, sempre impecavelmente vestido, ele tinha o mesmo ar de superioridade que o pai. Beatriz não o via há 6 meses e esperava nunca mais ver. Beatriz! Eduardo gritou, atravessando o portão sem pedir licença. Onde está essa sua nova casa de camponesa? Beatriz se levantou devagar, limpando a terra das mãos no avental. O que você veio fazer aqui, Eduardo? Vim ver como minha irmãzinha está se adaptando à vida de fazendeira. Ele olhou Beatriz de cima a baixo com desprezo. Nossa, você conseguiu ficar ainda mais gorda. Impressionante. A facada familiar da humilhação atingiu Beatriz em cheio, mas desta vez ela não abaixou a cabeça. Fale logo o que você quer. Direto ao ponto. Gosto disso. Eduardo sorriu, mas foi um sorriso cruel. Preciso de dinheiro, Beatriz. Muito dinheiro. E já que agora você tem um marido rico. Rafael não te deve nada. Ah, não deve. Eduardo riu alto. Minha querida irmã, você realmente acha que aqueles 50 mil que ele pagou por você foram suficientes para resolver todos os problemas da nossa família? Beatriz sentiu o estômago afundar. Como assim? Papai só contou metade da história, criança. Nossa família deve muito mais que 50 mil, muito mais. E agora que você está casada com um fazendeiro próspero, é sua obrigação ajudar. Minha obrigação? A voz de Beatriz saiu mais alta que pretendia. Claro! Você finalmente serviu para alguma coisa na vida além de ser um fardo. Agora vai continuar servindo. Eduardo se aproximou dela com aquele jeito intimidador que sempre usava quando eram crianças. Quero 100 mil reais até o final do mês. Você está louco se acha que... Que o quê? Que vou aceitar não da filha obesa que a família teve que vender porque ninguém mais queria. Eduardo gritou alto o suficiente para acordar os mortos. Você vai me dar esse dinheiro, Beatriz, ou eu conto para toda a cidade como você chegou aqui. Foi nesse momento que Rafael apareceu vindo do campo. Ele tinha ouvido os gritos e vinha caminhando rápido em direção ao jardim. Quem é esse? Eduardo perguntou, olhando Rafael de cima a baixo como se estivesse avaliando o gado. Meu marido. Eduardo riu na cara dela. Esse é o fazendeiro que aceitou você? Nossa, Beatriz, ele realmente estava desesperado. Eduardo. Beatriz sibilou entre os dentes. O quê? É a verdade. Olha para você, depois olha para ele. O homem claramente fez caridade. Eduardo falou alto o suficiente para Rafael ouvir.
Aposto que ele já está se arrependendo de ter aceitado uma esquisita como você. Rafael chegou até eles nesse momento, o rosto fechado. Com quem estou falando? Eduardo Silva, irmão de Beatriz. Eduardo estendeu a mão com ar de superioridade. Vim buscar o dinheiro que você deve à nossa família. Miguel olhou para a mão estendida, mas não apertou. Eu não devo dinheiro nenhum à sua família. Ah, não deve. Eduardo riu. Você pagou 50 mil por minha irmã, certo? Bem, acontece que nossa família deve 200 mil. Você comprou apenas um quarto da dívida. Beatriz viu o rosto de Rafael mudar. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. 200 mil? Rafael perguntou baixinho. Isso mesmo. E agora que Beatriz está casada com você, é responsabilidade de vocês pagarem o resto. Eduardo estava claramente se divertindo com a situação. Afinal, você comprou a rejeitada. Agora tem que arcar com os problemas que vêm junto. Chega! Beatriz explodiu. Chega de me chamar de gorda. Chega de falar como se eu fosse propriedade. Eduardo olhou para ela surpreso. Beatriz nunca tinha gritado com ele antes. Nossa, a gordinha cresceu uns dentes. Que fofo! Eduardo riu. Mas você continua sendo o que sempre foi, um fardo que a família teve que vender porque ninguém mais queria. Foi aí que Rafael se aproximou de Eduardo, e Beatriz viu algo no olhar do marido que a arrepiou. Rafael era muito maior que Eduardo, muito mais forte, e estava claramente furioso. Saia da minha propriedade. Agora! Escuta aqui, fazendeiro, Eduardo começou. Eu disse para sair. Rafael rugiu tão alto que até os cavalos da carruagem se assustaram. E se eu ouvir você menosprezar minha esposa mais uma vez, vou te quebrar no meio. Eduardo recuou, claramente assustado. Ele não esperava que Rafael defendesse Beatriz. Você não ouviu a última palavra sobre isso. Eduardo gritou enquanto caminhava de volta para a carruagem. Família é família, Beatriz. Nos deve essa ajuda. A carruagem foi embora deixando uma nuvem de poeira e Beatriz tremendo de emoção. Ela olhou para Rafael, esperando ver decepção nos olhos dele por descobrir que a dívida da família era muito maior do que imaginava. Rafael, eu não sabia. Ela começou. Você não sabia de nada. Rafael interrompeu, mas sua voz não estava brava. Estava cansada. Seu pai mentiu para você sobre tudo, não foi? Beatriz assentiu, incapaz de falar. E seu irmão acabou de confirmar que você realmente foi vendida. Como gado. Rafael, eu sinto muito. Se você quiser que eu vá embora. Ir embora. Rafael se virou para olhar para ela diretamente. Beatriz, você ouviu o que eu disse para seu irmão? Que ele tinha que sair. Não. Eu disse que você é minha esposa. E chamei você de minha esposa. Rafael se aproximou dela. E quando ele te chamou de gorda, eu quis quebrar a cara dele. Beatriz olhou para Rafael sem entender. Por quê? Porque ninguém fala assim com você na minha frente. Ninguém. Nem sua família, nem ninguém. Antes que Beatriz pudesse responder, outra carruagem apareceu na estrada. Desta vez, Beatriz reconheceu imediatamente. Era a carruagem do pai. Não. Ela sussurrou. Não pode ser. O coronel Silva desceu da carruagem com toda a arrogância que Beatriz lembrava. Vestido como se fosse para uma festa, sorrindo como se estivesse fazendo uma visita social, ele caminhou até eles como se fosse dono do lugar. Beatriz, minha filha, como você está? A hipocrisia na voz dele fez Beatriz sentir náusea. O que o senhor quer aqui? Vim conversar com seu marido sobre alguns ajustes no nosso acordo. O coronel olhou para Rafael com o mesmo sorriso falso. Senhor Costa, acredito que meu filho Eduardo esteve aqui mais cedo. Esteve. E eu o expulsei. Miguel respondeu sem rodeios. Entendo, entendo. Ele pode ser um pouco direto demais. O coronel riu como se fosse uma brincadeira. Mas o fato é que precisamos conversar sobre o pagamento restante. Pagamento restante. Sim, verá, quando fizemos nosso acordo original, eu disse que nossa dívida era de 50 mil. Mas acontece que, bem, eu subestimei um pouco o valor. Beatriz viu Rafael ficar pálido. Um pouco. 200 mil no total. Você já pagou 50. Restam 150.
O coronel falou como se estivesse discutindo o preço de batatas. Tenho certeza de que um homem da sua posição não terá problemas em pagar o restante. Rafael ficou quieto por um longo momento. Quando falou, sua voz estava perigosamente baixa. Você me enganou. Não enganei. Apenas omiti alguns detalhes. O coronel deu de ombros. Mas agora que você já está casado com Beatriz, somos família. Família se ajuda, não é? Família. Beatriz explodiu. O senhor me vendeu como gado e agora quer falar de família? O coronel olhou para ela com irritação. Beatriz, não seja dramática. Você deveria estar agradecida. Encontrei um marido para você quando ninguém mais queria uma mulher do seu tamanho. Chega! Beatriz gritou mais alto do que jamais tinha gritado na vida. Chega de humilhação. Chega de me tratar como mercadoria. O senhor não é meu pai. Pai de verdade não vende a filha. O coronel ficou chocado. Beatriz nunca tinha falado assim com ele. E o senhor não vai tirar mais um centavo do Rafael. Beatriz continuou, surpreendendo a si mesma. Ele já pagou mais do que eu valho. Agora saia daqui e nunca mais volte. Beatriz. O coronel tentou usar o tom autoritário que sempre funcionava. Eu disse para sair. Beatriz estava fora de si. Anos de humilhação finalmente explodindo. E se voltar aqui, vou contar para toda a cidade como o senhor perdeu nossa fortuna no jogo e vendeu a própria filha para pagar as dívidas. O coronel ficou pálido. Aquilo era um escândalo que poderia destruir completamente a reputação dele. Rafael observava tudo em silêncio, e Beatriz podia sentir o olhar dele nela. Quando finalmente se virou para ver, viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Admiração. Você ouviu minha esposa, Rafael disse para o coronel, mas seus olhos não saíam de Beatriz. Saia da nossa propriedade e não volte mais. O coronel, derrotado e humilhado, voltou para a carruagem sem dizer mais nada. Quando eles ficaram sozinhos, Rafael se aproximou de Beatriz. Onde estava essa mulher todos esses dias? Ele perguntou suavemente. Que mulher? A mulher forte que acabou de expulsar seu pai e defender nosso casamento. Beatriz olhou para ele, ainda tremendo de adrenalina. Eu não sei. Nunca ninguém me disse que eu era forte. Rafael sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que Beatriz via no rosto dele. Bem, eu estou dizendo agora. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Beatriz estava parada no meio do pátio, tremendo. Não de medo, mas de algo que nunca tinha sentido antes, poder. Pela primeira vez na vida, ela tinha enfrentado quem a humilhava. Tinha defendido a si mesma. E Rafael estava olhando para ela como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Beatriz. A voz dele saiu suave, quase um sussurro. Como você se sente? Ela olhou para as próprias mãos, ainda sujas de terra do jardim, ainda tremendo de adrenalina. Eu me sinto livre. Rafael se aproximou devagar, como se ela fosse algo frágil que podia quebrar a qualquer momento. Você foi incrível. A forma como enfrentou seu pai. Eu nunca tinha feito isso antes. Beatriz levantou os olhos para encontrar os dele. Nunca tinha defendido ninguém. Nem a mim mesma. Por que fez hoje? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Beatriz pensou na resposta. E quando falou, as palavras saíram do fundo do coração. Por que você me defendeu primeiro? Quando meu irmão me chamou de gorda, você quase partiu para cima dele. Ninguém nunca fez isso por mim. Rafael parou bem na frente dela, tão perto que Beatriz podia sentir o calor do corpo dele. Beatriz, preciso te pedir uma coisa. O quê? Perdão. A palavra saiu carregada de dor. Perdão por ter te tratado como substituta da Laura. Perdão por ter te chamado de conveniente. Perdão por não ter visto antes quem você realmente é. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quem eu realmente sou? Uma mulher forte, corajosa, que sobreviveu a anos de humilhação e ainda consegue ser gentil. Uma mulher que defende as pessoas que ama, mesmo quando ninguém nunca a defendeu. Rafael levantou a mão, hesitante, em direção ao rosto dela. Posso? Beatriz assentiu. E quando Rafael tocou suavemente a bochecha dela, ela fechou os olhos. Era o primeiro toque carinhoso que recebia de um homem. Beatriz, você quer jantar comigo hoje?
De verdade. Não como hóspedes dividindo uma casa. Como pessoas que se importam uma com a outra. O jantar foi diferente de todas as outras refeições que tinham compartilhado. Rafael fez questão de servir Beatriz primeiro, de perguntar se a comida estava boa, de realmente conversar com ela. E Beatriz se surpreendeu rindo. Rindo de verdade, pela primeira vez em anos. Posso te fazer uma pergunta? Rafael disse quando terminaram de comer. Pode. Como você conseguiu manter a bondade depois de tudo o que fizeram com você? Beatriz pensou na pergunta por um longo momento. Acho que porque eu sabia como dói ser tratada mal. E nunca quis fazer outra pessoa sentir essa dor. Rafael a olhou com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Você é extraordinária, Beatriz. E eu fui um idiota por não ver isso desde o primeiro dia. Depois do jantar, eles foram para a sala. E Beatriz parou na frente do retrato de Laura, como sempre fazia. Mas desta vez, Rafael se aproximou dela. Beatriz, tem uma coisa que preciso fazer. Ele caminhou até a escrivaninha onde guardava as cartas e pegou todo o maço. Beatriz observou sem entender. O que você vai fazer? O que deveria ter feito há muito tempo. Rafael caminhou até a lareira e acendeu o fogo. Vou queimar essas cartas. Beatriz arregalou os olhos. Rafael, não. Elas são suas lembranças da Laura. São prisões. Ele segurou o maço de cartas, olhando para ela. São correntes que me mantêm preso a um passado que nunca vai voltar. Enquanto eu estiver preso a ele, nunca vou conseguir viver o presente. Mas você amava ela. Amava. E sempre vou amar a memória dela. Mas Laura está morta, Beatriz. E eu estou vivo. E você? Ele parou, respirou fundo. Você está aqui. Viva. Real. Corajosa. Linda. Linda. Beatriz riu amargamente. Rafael, você não precisa mentir. Não estou mentindo. Ele largou as cartas e se aproximou dela. Você quer saber quando percebi que você é linda? Beatriz assentiu, incapaz de falar. Hoje. Quando você enfrentou seu pai. Quando você gritou, chega de humilhação. Quando você defendeu nosso casamento como se fosse real. Rafael levantou as mãos para segurar o rosto dela. Naquele momento você estava radiante. Estava poderosa. Estava absolutamente linda. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz. Rafael, posso te beijar? Ele perguntou baixinho. De verdade desta vez. Não por conveniência. Não por solidão. Porque eu quero. Porque você é você. Quando os lábios dele tocaram os dela, Beatriz sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Não era apenas um beijo. Era anos de humilhação sendo curados por um momento de ternura pura. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Beatriz, você quer tentar? Tentar fazer isso dar certo. Não como um acordo ou uma conveniência, mas como duas pessoas que se importam. Você realmente se importa comigo? Me importo tanto que dói, ele sussurrou. Me importo tanto que quando vi você enfrentando sua família, senti um orgulho que nunca tinha sentido antes. Orgulho de você ser minha esposa. Beatriz se jogou nos braços dele, chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. De alegria. De esperança. Rafael a carregou para o quarto dele naquela noite. Não para o quartinho pequeno onde ela dormia, mas para o quarto principal. E quando ele a deitou na cama, suas mãos foram gentis, reverentes, como se ela fosse preciosa. Você tem certeza? Ele perguntou. E Beatriz viu nos olhos dele que ele pararia se ela pedisse. Tenho. Pela primeira vez na vida, tenho certeza de alguma coisa. Quando Rafael a amou naquela noite, foi como se Beatriz renascesse. Cada carinho dele era uma palavra de afirmação. Cada beijo era uma promessa. Cada sussurro no ouvido dela era cura de anos de rejeição. Você é perfeita, ele sussurrou na escuridão. Você é minha. De manhã, Beatriz acordou nos braços de Rafael e, pela primeira vez em 23 anos, se sentiu completa. Quando ele abriu os olhos e sorriu para ela, era um sorriso diferente de todos os outros. Bom dia, minha esposa. Minha esposa. As palavras soavam diferentes agora. Reais. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você realmente pagou 50 mil por mim?
Rafael ficou quieto por um momento, e Beatriz viu algo passar pelos olhos dele. Beatriz, tem uma coisa que preciso te contar. O coração dela disparou. O quê? Eu nunca assinei contrato nenhum com seu pai. Beatriz se sentou na cama abruptamente. Como assim? Quando seu pai veio me procurar, desesperado, falando sobre casar você comigo, eu disse que aceitaria conhecê-la. Só isso. Disse que se vocês se dessem bem, eu consideraria o casamento. Rafael se sentou também, segurando as mãos dela. Mas seu pai estava tão desesperado que inventou a história toda. Disse para você que já estava tudo acertado. Então, você nunca me comprou. Nunca. Nem pagaria, nem poderia. O que aconteceu foi que, quando você chegou aqui, eu vi uma mulher que estava sofrendo tanto quanto eu. E pensei que talvez pudéssemos nos ajudar. Rafael puxou ela para mais perto. Mas sabe o que é engraçado? O quê? Se tivesse que pagar, eu pagaria qualquer quantia por você. Agora que sei quem você é, eu pagaria uma fortuna para ter você na minha vida. Beatriz começou a chorar novamente, mas eram lágrimas de felicidade pura. Então o que somos agora? Ela perguntou. Rafael sorriu e a beijou suavemente. Somos duas pessoas que se encontraram na dor e decidiram construir algo bonito juntos. Somos marido e mulher de verdade. Somos o começo de uma história de amor. 3 semanas depois da noite em que Rafael queimou as cartas, Beatriz estava no jardim colhendo tomates quando viu o mensageiro se aproximando. Era um menino da cidade, suando, claramente nervoso por estar entregando correspondência numa fazenda tão distante. Senhora Costa? Ele perguntou hesitante. Beatriz sorriu. Senhora Costa. Ainda se arrepiava toda vez que ouvia esse nome. Sim, sou eu. Tenho uma carta para a senhora. Do Coronel Silva. O sorriso sumiu do rosto de Beatriz. Ela pegou a carta com mãos trêmulas e esperou o menino ir embora antes de abrir. O que leu a fez sentir náusea. Minha querida filha Beatriz. Espero que esta carta a encontre bem. Escrevo para convidá-la para o baile de gala que darei no próximo sábado, em comemoração aos meus 60 anos. Toda a alta sociedade estará presente, e seria uma honra ter minha filha e meu genro conosco. Peço que compareçam. Tenho uma surpresa maravilhosa para vocês. Com amor paternal, Coronel Silva. Beatriz amassou a carta com força. Amor paternal. O homem que a chamou de gorda, que a vendeu para pagar dívidas de jogo, agora falava de amor paternal. Rafael chegou do campo naquele momento e viu a expressão no rosto dela. O que foi? Beatriz estendeu a carta amassada. Rafael leu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais sombria. Ele tem coragem, Rafael disse quando terminou. Tem alguma coisa estranha nisso. Beatriz começou a andar de um lado para outro. Meu pai não faz nada sem motivo. E essa história de surpresa maravilhosa, estou com medo do que ele está planejando. Você quer ir? Beatriz parou de andar e olhou para Rafael. Parte de mim quer ir só para ver a cara dele quando descobrir que não conseguiu nos destruir. Mas outra parte... Outra parte o quê? Outra parte tem medo de que ele tenha algum plano para me humilhar na frente de toda aquela gente. Rafael se aproximou e segurou as mãos dela. Beatriz, você não é mais a mesma mulher que saiu daquela casa meses atrás. Você é forte agora. Você sabe quem é. Mas e se? E se nada? Rafael interrompeu gentilmente. Se você quiser ir, nós vamos. E eu vou estar ao seu lado o tempo todo. Beatriz olhou nos olhos dele e viu a certeza que precisava. Quero ir. Quero que ele veja que não conseguiu me quebrar. Na quinta-feira, Beatriz recebeu outra surpresa, um pacote grande entregue por uma carruagem elegante. Dentro, havia o vestido mais lindo que ela já tinha visto. Azul marinho, feito de seda, com bordados delicados. E um bilhete. Para minha filha querida, um vestido digno de uma dama da nossa família. Mal posso esperar para vê-la no baile. Papai. Beatriz segurou o vestido contra o corpo e se olhou no espelho. Era lindo. Era caro. E estava exatamente no seu tamanho. Mas havia algo sinistro na generosidade repentina do pai. Por que ele mandaria um vestido? Ela perguntou para Rafael. Talvez porque quer que você pareça apresentável para qualquer coisa que ele esteja planejando. A suspeita dele se confirmou na sexta-feira, quando Dona Rosa, a antiga governanta da casa, apareceu na fazenda.
A mulher estava nervosa, olhando por cima do ombro como se alguém pudesse estar seguindo ela. Menina, preciso te avisar de uma coisa, Rosa disse assim que Beatriz a recebeu na cozinha. O que foi, Dona Rosa? Seu pai está aprontando uma. Tem um homem lá em casa. Um conde italiano, muito rico. Seu pai está dizendo para todo mundo que o casamento com o senhor Rafael foi um erro. Que você foi enganada. O sangue de Beatriz gelou. Como assim? Ele está dizendo que vai anular o casamento e casar você com o italiano. Que é melhor para você. Rosa segurou as mãos de Beatriz. Menina, ele quer te vender de novo. Para alguém que pague mais. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele não pode fazer isso. Eu sou casada. Ele está dizendo que o casamento não foi consumado direito. Que tem como anular. Rosa estava chorando agora. O italiano já pagou um dinheiro adiantado. Seu pai está desesperado porque as dívidas cresceram. Quando Rafael ouviu a história, sua reação foi imediata e furiosa. Nós vamos nesse baile. E seu pai vai descobrir que cometeu o maior erro da vida dele. No sábado à noite, Beatriz se olhou no espelho uma última vez. O vestido azul ficava perfeito nela, realçava suas curvas ao invés de escondê-las. Rafael tinha insistido para ela deixar o cabelo solto. E pela primeira vez na vida, Beatriz se sentia verdadeiramente bonita. Você está deslumbrante, Rafael disse quando ela desceu as escadas. Ele estava elegante num terno preto, mas não era a elegância artificial da nobreza. Era a elegância natural de um homem confiante. Rafael, tem uma coisa que preciso saber antes de irmos. O quê? Você é realmente só um fazendeiro? Rafael sorriu misteriosamente. Por que pergunta? Porque a forma como você fala, como se porta, você não é um homem comum. Beatriz, eu era médico em São Paulo. Minha família tinha dinheiro. Muito dinheiro. Quando Laura morreu, eu abandonei tudo e vim para cá porque queria uma vida simples. Ele se aproximou dela. Mas se for necessário, posso voltar a ser quem eu era antes. O que isso significa? Significa que seu pai não faz ideia de com quem está mexendo. A entrada deles no baile foi como uma bomba explodindo em câmera lenta. Beatriz entrou no salão da casa onde cresceu, mas agora não como a filha rejeitada. Entrou como uma mulher casada, confiante, linda, acompanhada de um homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O silêncio que se fez foi absoluto. 200 pessoas pararam de conversar para olhar para Beatriz. Mas desta vez não eram olhares de pena ou desdém. Eram olhares de surpresa. Admiração. Até inveja. O coronel Silva quase derrubou a taça de champanhe quando viu a filha. Ao lado dele, estava um homem baixo, gordo, de meia idade. Claramente o tal conde italiano. Beatriz. O pai se aproximou com um sorriso falso que ela conhecia tão bem. Como você está linda. E Rafael, que prazer tê-lo aqui. Pai, Beatriz respondeu friamente. Venham, quero apresentá-los a alguém muito especial. O coronel fez sinal para o italiano se aproximar. Este é o conde Benedetto, de Roma. Ele ficou fascinado quando falei sobre você, Beatriz. O italiano beijou a mão de Beatriz, mas ela retirou rapidamente. Prazer. Benedetto estava justamente comentando como seria maravilhoso se você pudesse visitá-lo na Itália. O pai continuou. Talvez até mesmo mudar-se para lá. Beatriz sentiu Rafael ficar tenso ao lado dela. Era a hora. Pai, posso falar com o senhor em particular? Claro, querida. Beatriz se afastou alguns passos, mas não o suficiente para que as pessoas próximas não pudessem ouvir. Ela queria que ouvissem. Pai, soube que o senhor disse para as pessoas que meu casamento foi um erro. O coronel ficou pálido. Beatriz, querida, não aqui. Aqui sim. Beatriz levantou a voz o suficiente para que meio salão ouvisse. O senhor disse que quer anular meu casamento para me casar com aquele homem. As conversas pararam completamente. Todo mundo estava ouvindo agora. Beatriz, você não entende. Entendo perfeitamente. Beatriz falou ainda mais alto. O senhor está tentando me vender de novo, como fez da primeira vez. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Vender? Como assim vender? O senhor contou para essas pessoas como me chamava de gorda, como me vendeu para pagar suas dívidas de jogo,
Como me disse que eu era um fardo que finalmente servia para alguma coisa? O coronel estava desesperado agora. Beatriz, pare. Por que eu pararia? É a verdade. Beatriz se virou para a plateia horrorizada. Meu pai me vendeu como gado porque perdeu a fortuna da família no jogo. E agora quer me vender de novo para aquele homem porque as dívidas cresceram. O silêncio era sepulcral. O conde Benedetto estava vermelho de vergonha. Claramente não sabia que estava tentando comprar uma esposa. Sem saber onde enfiar a cara, Benedetto balbuciou um pedido de desculpas e saiu do salão com passos apressados. Foi nesse momento que Rafael se aproximou e colocou a mão na cintura de Beatriz. E eu tenho muito orgulho de ser casado com uma mulher corajosa o suficiente para enfrentar quem a humilhou. Senhor Costa. O coronel tentou uma última cartada. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Acordo. Rafael riu. Sabe o que é engraçado? Você acha que eu sou apenas um fazendeiro pobre que aceitou sua filha por desespero? O coronel assentiu, esperançoso. Rafael tirou um papel do bolso interno do paletó. Esta é a escritura das minhas propriedades em São Paulo. 15 propriedades no centro da cidade. Valem mais que toda a fortuna que sua família já teve. O papel passou de mão em mão entre os convidados curiosos. Os murmúrios se transformaram em exclamações de surpresa. E esta? Rafael tirou outro papel. É a escritura da minha clínica médica. A maior clínica particular da cidade. O coronel estava branco como um lençol agora. Sua filha não se casou com um fazendeiro pobre, coronel. Ela se casou com um dos homens mais ricos de São Paulo. E ela vale mais que todo o ouro do mundo. Beatriz olhou para o pai, que estava humilhado na frente de toda a alta sociedade que ele tanto queria impressionar. Pai, ela disse baixinho, mas firme. Nunca mais tente me vender. Nunca mais me procure. E nunca mais me chame de filha. Porque pai de verdade não faz o que o Senhor fez comigo. Beatriz se virou e saiu do salão de braços dados com Rafael, deixando para trás uma vida inteira de humilhação. E pela primeira vez, foi ela quem teve a última palavra. 6 meses depois do baile onde Beatriz humilhou o pai publicamente, ela estava parada em frente ao espelho do quarto, ajustando o vestido de noiva mais lindo que já tinha visto. Não era o vestido que sonhara quando criança. Era muito melhor. Era o vestido de uma mulher que escolheu seu próprio destino. Você está pronta? Rafael perguntou da porta. Mas quando ela se virou, ele parou de respirar. Meu Deus, Beatriz, você está perfeita. Hoje seria o casamento de verdade. Na igreja da cidade, com convidados que realmente os amavam. Com votos que sairiam do coração. O primeiro casamento tinha sido uma farsa armada pelo pai. Este seria a celebração do amor verdadeiro. Rafael, posso te fazer uma confissão antes de irmos? Beatriz segurou as mãos dele, tentando controlar a emoção. Qualquer coisa. Quando eu era pequena, eu costumava sonhar com meu casamento. Sonhava com um homem que me olharia como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu nunca pensei que isso fosse possível para alguém como eu. Rafael secou as lágrimas dela com o polegar, tomando cuidado para não borrar a maquiagem. Beatriz, você quer saber uma coisa? Desde o primeiro dia que você chegou aqui, eu sabia que você era especial. Como assim? Lembra quando você me perguntou por que eu tinha te aceitado? Eu disse que foi por compaixão. Porque reconheci alguém que estava sofrendo. Rafael sorriu. Era verdade, mas não era toda a verdade. Beatriz franziu a testa. Qual era toda a verdade? A verdade é que quando você desceu daquela carruagem, com medo mas ainda assim de cabeça erguida, eu vi coragem. Quando você se ofereceu para cozinhar no primeiro dia, eu vi gentileza. Quando você limpou meu ferimento quando me cortei no cercado, eu vi cuidado. Rafael pegou as mãos dela. Eu estava testando você, Beatriz. Não para ver se você era boa o suficiente para mim. Para ver se eu era bom o suficiente para você. Testando como? Todas as vezes que fui grosso, todas as vezes que falei da Laura, todas as vezes que te tratei mal, eu estava esperando para ver se você ia embora. Porque no fundo, eu sabia que você merecia muito mais que um homem quebrado vivendo no passado. Beatriz sentiu como se o coração fosse explodir de emoção. E por que você parou de testar? Porque na noite da tempestade, quando você fugiu e eu pensei que tinha te perdido, percebi que eu não queria testar mais nada. Eu só queria você.
Para sempre. O casamento foi tudo que Beatriz nunca soube que queria. A igreja pequena estava cheia de pessoas que realmente se importavam com eles. Os funcionários da fazenda, os moradores da cidade que tinham aprendido a amar Beatriz, Dona Rosa que chorava como se fosse mãe dela. Quando Rafael falou seus votos, não havia uma pessoa de olhos secos na igreja. Beatriz, você chegou na minha vida quando eu estava morto por dentro. Você me ensinou que existe vida depois da perda. Amor depois da dor. Esperança depois do desespero. Sua voz tremeu de emoção. Prometo amar você todos os dias. Não apesar do que você é, mas exatamente por causa do que você é. Prometo defender você, proteger você e nunca deixar ninguém te fazer sentir menos que a rainha que você é. Quando chegou a vez de Beatriz, ela nem conseguiu ler o papel que tinha preparado. Falou direto do coração. Rafael, você me salvou. Não porque me tirou da casa do meu pai, mas porque me ensinou que eu valia a pena ser salva. Você me mostrou que eu era forte quando eu achava que era fraca. Você me amou quando eu não sabia como me amar. Ela limpou as lágrimas que escorriam livremente. Prometo passar o resto da vida mostrando para você que você escolheu certo. A lua de mel em Paris foi como viver um sonho. Rafael levou Beatriz para ver tudo o que ela sempre quis ver: a Torre Eiffel, o Louvre, os cafés românticos às margens do Sena. Mas o que mais a emocionou foi quando ele disse: Beatriz, quero que você saiba que isso não é só uma viagem. É sua vida agora. Você merece ver o mundo, conhecer lugares lindos, viver aventuras. E eu quero estar ao seu lado em todas elas. Quando voltaram para o Brasil, eles tinham um plano. Rafael usaria sua fortuna e conhecimento médico para abrir um hospital gratuito na cidade. E Beatriz usaria sua experiência de rejeição para criar um abrigo para mulheres que não tinham para onde ir. Sabe por que quero fazer isso? Beatriz disse para Rafael enquanto visitavam o terreno onde seria construído o abrigo. Por quê? Porque eu sei como é não ter ninguém. Sei como é ser rejeitada pela própria família. E quero que toda mulher que passar por isso saiba que existe esperança. O projeto se tornou realidade mais rápido do que imaginaram. O Hospital Rafael Costa e o Abrigo Beatriz Costa se tornaram referência na região. Beatriz trabalhava todos os dias com mulheres que tinham histórias parecidas com a dela, rejeitadas por serem gordas, por serem pobres, por serem diferentes. Vocês não são defeituosas, ela dizia para cada uma. Vocês são únicas. E ser única significa que o mundo precisa exatamente do que vocês têm para oferecer. Foi numa dessas manhãs de trabalho que Beatriz sentiu a primeira tontura. Depois vieram os enjoos matinais. Quando Rafael confirmou o que ela já desconfiava, os dois choraram de felicidade. Vamos ter um bebê, Beatriz sussurrou, ainda sem acreditar. Vamos ter uma família, Rafael respondeu, beijando a barriga ainda lisa dela. Uma família de verdade. Construída no amor. A gravidez foi tranquila, cheia de cuidados e carinho. Rafael não deixava Beatriz fazer esforço nenhum, mas ela insistia em continuar trabalhando no abrigo até onde fosse possível. Quero que essas mulheres vejam que é possível ser feliz, ela dizia. Quero que vejam que podemos construir nossas próprias famílias, do nosso jeito. Lucas Rafael Costa nasceu numa manhã de primavera. Gordinho, saudável, com os olhos verdes da mãe e o cabelo escuro do pai. Quando Beatriz o segurou pela primeira vez, ela chorou como nunca tinha chorado. Ele é perfeito, ela sussurrou. Como a mãe dele, Rafael respondeu, beijando a testa suada da esposa. 2 anos depois, quando Lucas já dava os primeiros passos pelo jardim da fazenda, Beatriz recebeu uma visita inesperada. Dona Rosa apareceu na porta, nervosa, trazendo notícias que Beatriz não estava preparada para ouvir. Menina, seu pai está muito doente. Muito mesmo. E está pedindo para falar com você. Beatriz sentou devagar na cadeira da cozinha. Doente como? Os médicos dizem que não tem mais jeito. E ele está sozinho, menina. Completamente sozinho. Seu irmão foi embora para a Europa, levou o que restou do dinheiro. Não tem ninguém cuidando dele. Beatriz olhou pela janela e viu Rafael brincando com Lucas no jardim. Sua vida era perfeita agora. Seria fácil dizer não. Seria justo dizer não. Dona Rosa, ele realmente está sozinho. Só tem uma enfermeira que o Rafael está pagando para cuidar dele. Mais ninguém. Beatriz fechou os olhos. Rafael estava pagando pelos cuidados do pai dela, mesmo depois de tudo. Naquela tarde, Beatriz foi visitar o pai pela primeira vez em quase 3 anos.
A mansão estava deteriorada. Alguns móveis tinham sido vendidos. Havia um ar de abandono em tudo. O Coronel Silva estava numa cama de hospital montada na antiga sala de música. Irreconhecível. Magro, pálido, pequeno. Quando viu Beatriz entrar, os olhos dele se encheram de lágrimas. Beatriz, você veio. Vim. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, mantendo distância. Como você está? Morrendo. E merecendo. Ele tentou se sentar, mas não tinha força. Beatriz, eu preciso te pedir uma coisa antes de partir. O quê? Perdão. A palavra saiu quebrada, misturada com lágrimas. Perdão por ter te chamado de gorda. Perdão por ter te vendido. Perdão por ter sido o pior pai que uma filha poderia ter. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas não as deixou cair. Por que só agora? Porque só agora, sozinho, doente, abandonado, eu entendi o que fiz com você. Ele olhou para ela com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Você era a única pessoa de verdade na nossa família. A única que tinha coração. E eu destruí você porque tinha inveja dessa bondade. Inveja. Inveja porque você era melhor que eu. Porque mesmo sendo rejeitada, você não se tornou cruel. Mesmo sendo humilhada, você não humilhava os outros. O coronel começou a chorar abertamente. Eu te chamava de feia, de inútil, porque eu sabia que por dentro você era linda. E eu nunca fui. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, via o jardim onde brincava quando criança. Onde sonhava com uma vida diferente. Pai, ela disse sem se virar. Eu te perdoo. Beatriz. Eu te perdoo. Mas isso não apaga o que você fez. Não desfaz os anos de humilhação. Não justifica nada. Ela se virou para olhar para ele. Eu te perdoo porque escolho não carregar mais essa raiva. Porque construí uma vida linda apesar de você. Não por causa de você. O coronel chorou ainda mais forte. Eu sei. E sou grato que você tenha conseguido ser feliz. Você quer conhecer seu neto? Os olhos dele se iluminaram. Eu posso. Beatriz saiu e voltou com Rafael e Lucas. O menino de 2 anos ficou tímido no colo da mãe, mas quando o avô estendeu a mão trêmula, Lucas segurou o dedo dele. Ele é lindo, o coronel sussurrou. Igualzinho à mãe. Ele vai crescer sabendo que é amado, Beatriz disse firme. Vai crescer sabendo que vale a pena exatamente como é. O coronel assentiu, entendendo o recado. 3 semanas depois, o coronel Silva morreu dormindo. Beatriz foi ao funeral, não por obrigação, mas porque tinha aprendido que perdoar liberta quem perdoa. 5 anos depois, Beatriz estava no jardim da fazenda vendo Lucas, agora com 7 anos, brincar com a irmãzinha caçula, Laura Beatriz. Sim, eles tinham dado o nome da primeira esposa de Rafael para a filha. Porque Beatriz tinha aprendido que amor verdadeiro não tem ciúme do passado. Rafael se aproximou por trás e a abraçou pela cintura. No que você está pensando? Estou pensando que se alguém tivesse me dito há 10 anos que eu seria tão feliz, eu não teria acreditado. E agora? Beatriz se virou nos braços dele e sorriu. Agora eu sei que as melhores histórias começam com era uma vez uma mulher que ninguém queria e terminam com e ela construiu um império de amor. Rafael a beijou ali no jardim, cercados pelos filhos, pela vida que construíram juntos. E Beatriz finalmente entendeu a verdade que levou uma vida inteira para aprender. Ela nunca tinha precisado ser diferente para ser amada. Ela só precisava encontrar quem a amasse exatamente como ela era. O Hospital Rafael Costa continuou crescendo, atendendo milhares de pessoas gratuitamente. O abrigo Beatriz Costa salvou centenas de mulheres da violência e da rejeição familiar. E toda vez que uma nova mulher chegava ao abrigo, quebrada, humilhada, achando que não valia nada, Beatriz estava lá. Sentava ao lado dela, segurava sua mão e dizia: Eu sei como você se sente. Eu já estive aí. Mas olhe para mim agora. Se eu consegui, você também vai conseguir. Porque você não é o que eles disseram que você era. Você é o que você escolhe ser. E assim, a mulher que foi vendida pelo próprio pai se transformou na salvadora de centenas de outras mulheres. A humilhação virou força. A rejeição virou propósito. A dor virou sabedoria. E a menina que nunca foi boa o suficiente se tornou a mulher mais admirada de toda a região. Porque às vezes,
As histórias mais bonitas nascem dos começos mais dolorosos. E assim termina a história de Beatriz Silva, a mulher que foi vendida como gado pelo próprio pai e se transformou em uma das pessoas mais admiradas e respeitadas da região. Ela provou que não importa quantas vezes você é derrubado, não importa quantas pessoas te humilham, você sempre pode se levantar e construir algo extraordinário. Beatriz transformou humilhação em poder, rejeição em propósito, dor em sabedoria. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu tenho certeza que você não vai querer perder as próximas histórias emocionantes que eu vou trazer aqui no canal. Então clica naquele botão vermelho agora e se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar uma história nova que vai mexer com suas emoções. Se essa história te emocionou, deixa seu like aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias reais e inspiradoras como essa para você. E me conta nos comentários, qual foi a parte da história que mais te emocionou? Foi quando Beatriz descobriu que estava sendo vendida? Quando ela enfrentou o pai no baile? Quando Rafael queimou as cartas da ex-esposa? Ou quando ela finalmente encontrou a felicidade que merecia? Escreve aí embaixo. Eu leio todos os comentários e adoro saber o que você achou. Até a próxima história, meu amigo, minha amiga. E nunca se esqueça. Você é muito mais forte do que imagina. Você é muito mais valioso do que te fizeram acreditar. E você merece ser feliz, exatamente do jeito que você é. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.